Boa noite, meus feras e minhas feras, amante do estudo. Nesta noite, dia 3, aliás, de janeiro de 2020, nós estamos iniciando aqui o nosso canal, que tem como título Eu Amo Estudar, tá? Eu sou o professor Márcio, tá? Professor de História, e nós vamos aqui dedicar o máximo de tempo aqui para ensinar a vocês alguns assuntos de história muito importantes para você que vai iniciar seus estudos agora em 2020 e para você que já vem nessa caminhada, nessa longa caminhada de estudos por aí. Você pode até fazer desse canal aqui o seu cursinho tão sonhado que você pode estudar, se preparar para os pré-vestibulares da vida, tá? E outras provas da vida por aí, ok? Então se liga aí que tem muita coisa boa para a gente estudar e aprender. E o primeiro assunto de história que nós vamos trazer hoje aqui é o Iluminismo, tá? O Iluminismo, que também é conhecido como Ilustração ou Século das Luzes, ok? Iluminismo, lembre-se, iluminismo vem da palavra iluminar e nós vamos explicar o que é que significa e por que esse termo iluminismo ou iluminar século das luzes. Bom, a primeira coisa que a gente tem que entender e aprender é o conceito de iluminismo, tá? O que foi o iluminismo ou o que é o iluminismo? Bom, eu coloquei aqui para vocês, esquematizei aqui no quadro o conceito de iluminismo, mas lembrando que iluminismo tem vários outros conceitos, ok? E como coloquei aqui, o que foi o iluminismo? Foi um movimento que surgiu na Inglaterra no final do século XVII e se desenvolveu no século XVIII. Bom, o iluminismo ele nasce na Inglaterra no final do século XVII, mas ele se expande para outros países da Europa, principalmente a França, no século XVIII, ok? Mas, como eu já disse, o iluminismo tem vários outros conceitos. Como, por exemplo, também, nós podemos entender o iluminismo como um movimento intelectual e filosófico que surgiu na Europa durante o século XVIII. E o que é que defendia o iluminismo? O que é que os teóricos iluministas defendiam? Bom, ele defendia o uso da razão, o uso do conhecimento, do intelecto, o uso da ciência como luz para lutar contra as trevas. E daqui a pouco eu explico o que significava as trevas no conceito iluminista da Europa, tá? O iluminismo também vem da ideia de seus praticantes, seus teóricos iluministas, de iluminar, como eu já falei, iluminar as trevas através da razão. Razão, conhecimento, interpretação e compreender. Deu para encaixar aí? Isso é o conceito de razão. Bom, em linhas gerais, o iluminismo era a defesa da liberdade individual e a tolerância religiosa, em oposição a uma monarquia absolutista. Ou seja, o iluminismo ele lutava contra o poder dos reis, contra a autoridade dos reis, contra as opressões dos reis, dos monarcas na Europa. Ok? Até porque 90%, mais ou menos 90% da população europeia era analfabeta, não tinha conhecimento, não tinha acesso à leitura, aos livros, ao conhecimento, por isso era explorada pelos reis. E o iluminismo ele vai justamente combater isso aí, o absolutismo. Mas também não era só absolutismo, o iluminismo luta contra o dogma da Igreja Católica. Por quê? Porque o Papa era considerado representante de Deus. Sendo ele representante de Deus, ele se achava no direito de também explorar a população pobre, a população analfabeta. Ok? Então, lembre-se, o iluminismo ele vai lutar contra o absolutismo, que também é conhecido como Antigo Regime, e o dogma do rei. Ok? Nesse período, a Igreja Católica dominava a mente humana porque era a maior instituição espiritual da Europa. Por isso, essa questão de exploração contra os mais necessitados. Em seus escritos,
Os pensadores iluministas diziam que somente a partir do uso da razão, ou seja, da inteligência e do conhecimento, é que os homens poderiam atingir o progresso em todos os sentidos. As palavras de ordem desse novo projeto civilizatório lá na Europa, pelos filósofos iluministas, eram universalidade, individualidade e autonomia. Bom, o que significa universalidade? Os iluministas diziam que esse projeto visava a todos os seres humanos, independente de barreiras nacionais, étnicas ou culturais. E o individualismo dizia que esse projeto era para os seres humanos que devem ser vistos como pessoas concretas e não como integrantes de uma coletividade. E autonomia. Nesse pensamento, o pensamento iluminista, eles diziam que os homens estão aptos a pensar por si mesmos, sem a tutela da religião ou da ideologia. Tá? Então o iluminismo dizia que o homem era capacitado para pensar através do estudo. E aqui, eu coloquei aqui, a dualidade entre luz e trevas. A luz vem da razão, que gera conhecimento para compreender, questionar a igreja e o poder do rei, e nasce aí os racionalistas. E as trevas eram o desconhecimento, o analfabetismo, a ignorância e a submissão. Mas a submissão a quem? Submissão ao rei, submissão à igreja, submissão aos, vamos dizer assim, aos mais ricos daquele período, ou pelo menos aqueles que tinham conhecimento. E aqui nós temos, o pensamento iluminista tinha como pilar central 3 conceitos. Quais eram os 3 conceitos do iluminismo? Igualdade, liberdade e fraternidade. Bom, igualdade de quê? Igualdade perante a lei. Todos os seres humanos, para o pensamento iluminista, são iguais perante a lei. E esse conceito baseou muitas constituições de países pelo mundo afora, principalmente aqui no Brasil, que diz que todos nós somos iguais perante a lei. Liberdade de quê? Liberdade de culto, liberdade religiosa, liberdade de pensamento, liberdade de questionar, já que as pessoas não tinham liberdade de questionar a igreja, o Papa, os monarcas, os reis. Entendeu aí? Então, liberdade perante a lei, igualdade perante a lei, liberdade de culto, de pensamento e fraternidade. Fraternidade é que todos os seres humanos deveriam se juntar em prol de uma causa, ajudar o seu próximo em relação ao ter conhecimento, acesso ao conhecimento, acesso também às riquezas e outras coisas mais. Então, meus feras e minhas feras, esse é, no sentido geral, o que é o iluminismo, ok? Só recapitulando, iluminismo vem de iluminar as trevas, que era a falta de conhecimento, tá? Que levava o homem a ser submisso aos reis, à igreja, ok? E aos ricos da Europa. Então, surge aí um grupo de homens, de teóricos, de estudiosos, que vai elaborar o iluminismo para libertar a sociedade europeia dessa opressão. E lembrando que o iluminismo vai gerar aí, vai dar ênfase aí a várias revoluções, tanto na Europa como aqui na América Latina. Ok? Tchau, galerinha. No próximo vídeo nós vamos falar sobre os teóricos do iluminismo e as características do iluminismo. Ok? Tchau, galera. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.